Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada hoje é a Vanessa Pimentel, diretora artística da Mostra de Cinema de Hong Kong, que acontece entre 25 e 28 de setembro no Cinema Ideal, em Lisboa. Vanessa, muito bom dia e muito obrigado por estares aqui a conversar comigo estes minutos. Bem-vinda. Obrigada, obrigada Pedro pelo convite. É um gosto também. É um gosto comum. Então começo por te perguntar, começar pelo princípio, como é de bom tom. Para nos falares das origens da Mostra de Cinema de Hong Kong. Esta mostra de cinema de Hong Kong, o Making Waves, é um programa do Festival, da Sociedade do Festival Internacional de Cinema de Hong Kong. É um programa que eles iniciaram em 2022 cujo intuito é divulgar o cinema de Hong Kong fora de Hong Kong. Portanto, eles desenharam este programa que se chama Making Waves, Navigators of Hong Kong Cinema, como se fosse uma coisa itinerante, portanto, passa por várias cidades, não repetindo obrigatoriamente as cidades, mas são várias cidades e que percorrem uma boa parte do mundo, ou seja, existem making waves na China, integrados em festivais, existem na Europa, em Itália, em Berlim, em Itália fazem em Udine, Uhum. também integrados num festival de cinema asiático. Este ano vão fazer também em Paris, já fizeram noutros sítios, fazem também em Montreal, no Canadá, onde fizeram este fim de semana começou a itinerância no Canadá. E pronto, é assim, mais ou menos a origem disto. O programa visa divulgar os novos talentos, os jovens realizadores que tenham feito uma ou duas obras, e também integram normalmente filmes que tenham saído nos dois últimos anos, último ano, de realizadores mais experientes. Bem, segundo sei, esta é a segunda edição em Lisboa. Que diferenças mais significativas podes identificar entre a primeira edição e esta que acontece agora em setembro? Bom, a começar pela seleção, nós trabalhamos em conjunto com o Festival de Cinema de Hong Kong, com a curadoria do festival, para chegarmos aqui a esta programação que apresentamos. Uma coisa que não referi na resposta anterior é que os programas são diferentes. Uhum. eh, Eles diferem de cidade para cidade, porque cada programação tem a sua autonomia, vá. Certo. Embora, claro, às vezes haja filmes que se repetem porque tem a ver com os filmes que saem anualmente, né? Relativamente a uma diferença que exista da edição anterior para esta, eu não sei, acho que em termos de conteúdo elas são muito diferentes, não é? Portanto, nós o que apresentamos este ano são filmes muito diferentes do que apresentámos o ano passado. Temos este ano dois documentários, o ano passado tínhamos um, por exemplo, acho que aqui já é uma diferença significativa. Ahm, as primeiras obras são estes dois documentários e o filme que se apresenta no sábado à noite, que é da realizadora Oliver Chan, que é o Montage of a Modern Motherhood. E é a única ficção dos novos talentos, não é? Um, e acho que isso já faz ali também alguma diferença. O filme de abertura, o ano passado não, tínhamos um filme de ação, um filme daqueles de Kung Fu, um grande sucesso, tinha passado por Cannes. Este ano não temos nenhum filme nessa temática, que se calhar em Hong Kong é muito frequente. Eh, e o filme restaurado, se o ano passado, se calhar, Stanley Kwan era um realizador mais desconhecido, eu julgo que o Alan Fung será talvez ainda mais desconhecido que o Stanley Kwan. Mas em termos de qualidade, que era uma prioridade muito, nossa, uma grande preocupação,
manter aqui um padrão de qualidade. Eu acho que fomos bem-sucedidos. Uhum. Também acho que fomos bem-sucedidos na capacidade de trazer eh, pessoas ligadas aos filmes que tenham interesse e que faça sentido virem e que despertem um debate interessante no final das sessões. E eu acho que esses dois foram cumpridos. Agora, o principal será ver então se temos aqui uma audiência que corresponda, tal como tivemos o ano passado. Foi um ótimo resultado e pronto, acreditamos que este ano também será. Mas esperemos que sim. Oh, Vanessa, os filmes que vocês escolheram abordam questões universais como a saúde mental, o género, maternidade e tradição. Achas que estes temas refletem uma mudança no cinema de Hong Kong ou são continuidades transversais? Eventualmente há aqui sim uma certa mudança. Eu acredito que o cinema de Hong Kong, eu acho que tanto como outros cinemas noutros lugares, e talvez porque devido a várias outras questões, nomeadamente questões que têm a ver com as formas de financiamento, por exemplo, eu acho que sim, que há aqui mudanças. Eu acho que o Hong Kong é muito conhecida por ter um cinema de género, não é? Hum, E eu acho que se calhar nesta programação estes filmes que nós trazemos contrariam um bocadinho essa tendência. E o que é interessante observar, Hong Kong continua a produzir cinema de género, ehm, e se calhar houve aqui um certo acaso, vá, entre termos programado eh, termos um programa que não segue esse padrão. uhum, Não foi, tem muito a ver também com com os filmes que saem anualmente, portanto, isto não foi aqui uma coisa muito elaboradamente pensada nesse sentido, mas eu acho que é de facto reflexo de uma certa mudança, de uma certa vontade autoral que surge em Hong Kong já que vai além do cinema de género. Embora o cinema de género de Hong Kong também tenha aqui um forte componente autoral, né? Acho eu. uhum. Mas acho que é isto, né? Ainda no tópico dos temas, parece haver uma atenção também em relação às relações entre cidade e natureza, assim como a resistência física e desafios pessoais. Há um filme que reflete um bocadinho isso. Que importância é que estas temáticas têm para a narrativa cinematográfica local de Hong Kong, neste Bom, caso? eu acho que há aqui uma coisa, e eventualmente essa também será um tanto universal. Há aqui uma necessidade de exprimir e de ter no ecrã obras que nos façam refletir sobre a nossa postura em relação à natureza e sobre a relação que as cidades têm com a natureza. Hong Kong é um território cuja extensão de paisagem natural é até superior à paisagem urbana. E essa é uma informação que eu acho que é muito raramente passada para o exterior. Portanto, a imagem que as pessoas normalmente têm de Hong Kong é assim uma ideia de que é uma cidade cheia de arranha-céus. E Hong Kong é bastante além disso. Estes dois documentários, um através do desporto e o outro porque segue essas personagens que, por alguma razão da sua vida, eh, a sua relação com a natureza marca o seu dia a dia, vá. Mas porque elas se predispuseram para isso. Portanto, é aqui quiseram tomar uma posição em relação à natureza, em relação à sua preservação. E eu acho que isto, sendo um tema, bastante pertinente em qualquer lado do mundo, é bastante interessante que em Hong Kong também se comece a pensar nisto. E que haja essa expressão tão evidente assim posta no cinema. Este filme esse filme em particular, o Never Too Late, teve algum destaque no festival e pareceu-nos a nós pertinente, sobretudo porque através dele nós temos acesso que relação é que estas pessoas têm com o meio ambiente, o que é que elas querem transmitir. Acho que nos transporta também para outras perspectivas sobre a natureza.
diferentes daquelas que temos aqui no Ocidente, sendo que os objetivos poderão ser os mesmos, os da preservação. Eu acho que a forma como o sujeito se coloca no meio natural é muito diferente na Ásia do que é aqui. Pronto, e eu acho que isso é trazer mais debate sobre o assunto e acho que é interessante, não é? Em relação ao outro filme do desafio, tem a ver com esta. As pessoas hoje em dia, todas elas fazem desporto, todas elas se propõem fazer. E este filme trata precisamente sobre um grupo de pessoas que se predispõem a fazer uma corrida de 298 quilómetros durante 4 dias. Assim, uma coisa meia maluca, vá. E são todos não desportistas profissionais, quer dizer, eles são todos, têm todas profissões, como qualquer outra e nos seus tempos livres fazem desporto. E eu acho que isto também é um sinal dos tempos, não é? E é percebermos que nós aqui deste lado falamos nestas questões e cada vez mais temos, pronto, e há grupos de corridas disto e participações, e daquele lado isso também está a acontecer. Eu acho que este diálogo é importante que exista. Como é que esperas que o público em Lisboa receba o cinema de Hong Kong através desta mostra? Também tendo em consideração o que aconteceu na última edição. Então, é isso. Se olharmos para o ano passado, foi muito bem sucedido, a nossa expectativa é boa, não é? Portanto, entendemos que vai voltar a ser um sucesso e que as pessoas virão novamente às salas. É também com alguma expectativa que olho para as diferentes camadas de público que há, que foi uma coisa que aconteceu ano passado, né? Tínhamos uma grande parte de público chinês ou de origem chinesa Era, era, era justamente nas a minha salas. próxima pergunta, saber como é que o público asiático reage ao festival, se é que é público presente, se não. Uhum. Sim, é muito interessante. O ano passado, a certa altura, estávamos a conversar no ideal e havia pessoas a conversar atrás de mim em cantonês. A raridade de uma coisa destas em Lisboa faz-nos achar que de facto é pertinente termos esta mostra e é pertinente pensar em alargar o nosso projeto, que é o de chegarmos a um festival de cinema asiático, porque existe público local, público português e eventualmente de outras origens que está interessado e existe o público asiático em Lisboa. E esse público também quer ver cinema. E acho que isso é uma coisa que não passa despercebida. Uhum. E que é importante, não é? Quer dizer, há aqui também um lado de integração, um lado de diálogo com outro universo, né? Com outra realidade, e de repente ter a quantidade de gente que não tivemos o ano passado nas salas de origem chinesa, parece-me a mim o sinal de que estamos a ser bem-sucedidos em congregar, não é? As comunidades mais do que as afastar. Sim, Acho que isso é muito importante, não é? Para um desenvolvimento. São pessoas que muitas delas nasceram cá, atenção. exato. É muito interessante, não é? Porque não é frequente vermos isto. Sem dúvida. Segundo sei, vários intervenientes de alguns filmes vão estar presentes cá em Lisboa, alguns realizadores e penso que atores também. Pergunto-te, que tipo de diálogo esperas que estas sessões, que vão haver depois das sessões, penso eu que é depois, criem entre criadores e público? Sim, o Q&A acontece depois da sessão, sim, para falarmos um pouco, para dar oportunidade ao representante, vá, neste caso, realizador, realizadora, há uma atriz, do primeiro filme vem a pessoa da montagem, a montadora, que teve nomeada para o prémio de melhor montagem, já recebeu um prémio de melhor montagem com um trabalho anterior. E também vem uma produtora. Eu acho que enriquece, não é? Portanto, o que é que o ter uma pessoa que tenha trabalhado no filme num cargo de chefia, não é? Portanto, um cargo de chamado principal no Uhum. filme, não é? Seja realizador, produtor, atriz, neste caso a montagem também, não é? Podia ser o diretor de fotografia, enfim.
este tipo de intervenção permite o quê? Permite-nos, a nós, público, sabermos mais, portanto, ouvir a experiência de quem fez e também o de quem fez daquele lado do mundo, não é? Portanto, aqui não é perceber como é que é fazer um filme em Hong Kong também, eu acho que há também essa componente e perceber. Há coisas que são comuns, há outras que não serão, quais são as realidades e os problemas e as questões com que eles se defrontam, quando fazem os seus trabalhos, não é? Portanto, acho que há toda essa dinâmica e há aqui uma oportunidade de se estreitar uma relação, não é? Numa troca de. Eu lembro-me o ano passado, por exemplo, um dos filmes, foi bastante emocionante essa conversa, porque a certa altura o ator estava ele próprio emocionado. Era uma história complexa sobre uma criança que na pressão da escola acabou por se suicidar. No filme, e o ator, a certa altura, emocionou-se e explicou que aquela história era uma história de uma pessoa que ele tinha conhecido e que tinha sido. Ele era amigo do realizador, o realizador, e eles tinham sido colegas desse miúdo. Ou seja, de repente há aqui um lado, na verdade, das várias coisas que li sobre o filme, de entrevistas, de coisas que li sobre esse filme, eu nunca tinha visto em lado nenhum. Se não fosse o ator ter vindo cá e ter partilhado aquele momento, eu não saberia, não é? Ou seja, há aqui há pérolas, não é? Vá, que se revelam durante um Q&A que não se encontram depois em mais lado nenhum. E isso ajuda-nos, acho eu, a que o público se relacione mais com o filme e viva aquele momento de forma um bocadinho mais intensa, não é? Eu acho que o conhecimento sobre o outro é sempre benéfico, não é? Sem dúvida. Clarificar, enfim, várias coisas. Portanto, tudo isto se passa ou em inglês ou em cantonês e teremos sempre alguém que faça a tradução simultânea e temos uma moderadora, claro, que fará o que conduzirá as conversas. Bem. Hum, no entanto, apesar e ainda bem, desta mostra, não é? Apesar desta mostra chegar, não há muitas obras de Hong Kong que cheguem a Portugal. Que principais obstáculos vês, para que este cinema seja mais conhecido cá em Portugal? Bom, eu acho que terá a ver com percursos, com estratégias e relações na distribuição, por exemplo. Eh, eu não tenho bem a certeza, ou seja, eu não domino o mercado da distribuição comercial para poder aqui dizer coisas muito elaboradas. Eu sinto, e assim, e pronto, após ter vivido vários anos em Macau, voltei para Portugal e este processo inicia-se com uma grande vontade que tenho, em conjunto com outras pessoas da Blue Lotus, de fazermos um festival de cinema asiático, porque entendemos que estamos um bocadinho voltados de costas para aquele lado. Hum, E é de uma maneira mais ou menos genérica, não é uma coisa específica sobre o cinema. Eventualmente a Ásia é uma coisa muito distante, mesmo nos noticiários, jornais, etc. Pouco ou nada se fala da Ásia. É sempre assim uma coisa muito. É muito distante, uhum, acho eu. Mais distante do que outras paragens. Eh, e pronto, e haverá justificações ao nível da distribuição que eu não saberei explicar assim muito bem, portanto prefiro não me meter nessa conversa, mas eu acho que se dá de facto prioridade ao cinema europeu, mesmo toda esta arquitetura dos festivais de cinema e desde da forma como são financiados, quem financia, todos estes apoios em Portugal e na Europa são muito focados no cinema europeu e o cinema português. Isto, pronto, também justifica, acho eu, uma parte do desinvestimento, vá. E depois há uma relação com o Ocidente e com os Estados Unidos ou com a América do Sul e até mesmo com a África, cuja produção até é bastante baixa, né? Que é bastante diferente.
e eu acho de facto que aí a Ásia fica um bocadinho mais distante. Eu acho que há aqui um conjunto de fatores, isto não é só por uma razão. Agora, o que acho também é que havendo interesse, havendo qualidade, havendo quantidade, e havendo uma ótima relação entre estes três fatores, acho que é de investir. Claro. E por isso é que estamos aqui muito apostados nesta ideia de fazer, pronto, depois de conseguir alargar e de fazer o festival. Pronto. E nesse sentido, e para terminar, pergunto justamente que impacto é que esperas que esta mostra tenha na percepção do público sobre Hong Kong, para além da indústria cinematográfica? Bom, eu acho que há sempre aqui muitos detalhes, e acho que o impacto virá, digo eu, dos detalhes dos filmes. Não é, se calhar, as tais temáticas universais, que têm uma abordagem particular em Hong Kong, mas também aquilo que se passa dentro dos filmes, na vida das personagens, como é que elas comem, o que é que elas comem, como é que se processa um funeral, como é que se vive, como é que se vive numa determinada rua, como é Uhum. que, não sei, quer dizer, estou aqui a falar de detalhes que têm muito a ver com a cultura local. E eu Uhum. acho que esses estão impressos, assim como os nossos estarão impressos no cinema português. Certo. E nesse sentido, o que eu julgo em termos de impacto, eh, por um lado, será que é visível que Hong Kong produz cinema de grande qualidade, e eu acho que sim, que isso fica eh, está ali no ecrã e também é visível que tem uma posição individual, ou seja, uma perspectiva própria, única, vá, dessas temáticas, não é? A que eu chamo universais, de entendimento universal. Pronto, e acho que isso pode ser impactante nesse sentido, ou seja, é percebermos que se calhar o tema da maternidade e das dificuldades que a maternidade pode trazer na vida familiar de cada um, eh, se calhar têm mais semelhanças ou menos semelhanças do que aquelas que pensamos com a nossa própria realidade aqui, por exemplo, não é? E eu acho que isso é. A universalidade tem essa componente de nos fazer, pode nos fazer aproximar de determinadas realidades. Por outro lado, a abordagem e a vivência são de facto tão diferentes que também nos podem pôr a nós próprios em perspectiva, não é? Portanto, acho que. Não sei se estou aqui Não, a baralhar muita. nada, de todo, de todo, de muita- todo. Não, são questões muito, muito importantes e é uma mostra necessária, na minha opinião. Eu conversei com Vanessa Pimentel, diretora artística da Mostra de Cinema de Hong Kong, que vai acontecer em Lisboa, no Cinema Ideal, entre 25 e 28 de setembro. Vanessa, muito obrigado, foi um gosto conversar contigo. Obrigada eu, Pedro, e sim, foi ótimo ter dado esta entrevista, sim. Obrigada.